3. Miriam, a profetisa. A voz que cantou a libertação, a visão já vista. A primeira profetisa, a voz que desperta o povo. Depois de Abraão, a presença profética não se apagou. Ao contrário, ela continuou a pulsar no coração da história sagrada, como uma chama que não se consome e que atravessa gerações, atravessa desertos, atravessa séculos, atravessa o silêncio humano, até explodir novamente em livramento, canto e revelação. Agora, no berço da nação que nasce da promessa, surge Miriam, a mulher que a Escritura chama, de forma explícita, de profetisa. Não foi título dado por homens. Não foi honra concedida por convenção humana. Foi o próprio texto sagrado que a nomeou assim, diante de todos, à beira do Mar Vermelho, como quem sela no tempo a memória de uma voz que jamais deveria ser esquecida. Na tradição já vista, onde Javé se revela como Deus que liberta, que fala, que conduz e que abre caminho no impossível, Miriam ergue-se como a voz que antecipa, que celebra e que desperta o povo para o Deus que os tirou da escravidão, com mão forte e braço estendido. Ela não surge como figura decorativa na história. Ela surge como sinal, como eco. Como testemunho vivo de que o Deus de Israel não apenas rompe correntes, ele também levanta vozes para cantar a ruptura. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e danças. Êxodo 15 e 20. Aqui, o profético não aparece apenas como palavra falada. Ele aparece como canção, como memória viva, como liderança, como celebração santa, como alegria que contagia e como testemunho que atravessa a alma do povo. Miriam nos mostra que ser profeta não é só anunciar o futuro, é reconhecer, com olhos rendidos e coração inflamado, o que Deus faz no presente, e dar voz à gratidão de todo um povo antes que o coração humano volte a esquecer os milagres. E há algo profundamente belo e solene nisso. A profetisa não aparece em um palácio, nem em uma sala de poder, nem no centro de uma corte humana. Ela surge à beira do impossível, exatamente no lugar onde as águas testemunharam a intervenção divina. O mar ainda carrega o eco da destruição do inimigo. O povo ainda sente o tremor da travessia. E Miriam, como se o próprio céu lhe tivesse aceso fogo nos lábios, ergue o tamborim e transforma o livramento em música, a vitória em adoração, o espanto em memória santa. A menina que vigiou a promessa, o início de uma vida sob a guarda de Deus. Muito antes de tomar o tamborim, Miriam já exercia uma vigilância profética. Quando Faraó decretou a morte de todos os meninos hebreus, e sua mãe colocou o pequeno Moisés entre os juncos do Nilo, Miriam, ainda menina, ficou de pé, observando de longe, para ver o que aconteceria com ele. Não foi curiosidade de irmã, foi fé em movimento, foi olhar cheio de expectativa santa. Foi vigília de quem aprende desde cedo que Deus não perde de vista aquilo que decidiu preservar. Êxodo 2 a 4:8. E a irmã dele se pôs de longe, para saber o que lhe sucederia. Então a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a moça foi e chamou a mãe da criança. E quando a filha de Faraó encontrou o menino, foi Miriam quem ousou aproximar-se e propor que uma hebreia, a própria mãe, o amamentasse. Uma menina, sem poder, sem posição, sem recursos humanos visíveis, mas com os olhos abertos para o agir de Deus, tornou-se instrumento para preservar a vida daquele que libertaria Israel. Desde cedo, Miriam aprendeu que a profecia também é cuidado, é vigilância, é sensibilidade espiritual, é coragem de se aproximar quando todos têm medo. Há algo quase escondido, mas profundamente poderoso, nessa cena. Enquanto o mundo decretava morte, Deus levantava uma criança para guardar uma promessa. Enquanto o império selava a destruição, o Senhor colocava uma menina em pé, em silêncio, vigiando a esperança. Miriam nos ensina que a profecia começa antes do anúncio. Ela começa no olhar atento, no coração que percebe, na alma que não dorme, quando o destino de Deus está em movimento. Porque há pessoas que falam somente quando tudo já aconteceu, mas a profetisa verdadeira percebe antes, permanece, contempla, guarda e age no tempo exato. Miriam foi isso desde o princípio, uma sentinela da promessa, uma guardiã da vida, uma testemunha silenciosa de que Deus estava escrevendo libertação mesmo quando o rio parecia carregar apenas ameaças. Deus lhe chamou profetisa, à beira do mar, a voz da libertação. Depois de séculos de escravidão, depois das pragas, depois da Páscoa, depois da travessia milagrosa, o povo pisa em terra seca, e o exército egípcio é engolido pelas águas. Naquele momento, diante de todos, Deus levanta uma voz. Não a voz de Moisés, não a voz de Arão, mas a voz de Miriam, a profetisa. Êxodo 15 e 20 a 21. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e danças. E Miriam lhes cantou: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela não profetizou o futuro. Ela reconheceu o cumprimento. Ela não anunciou algo que viria. Ela cantou o que Deus acabara de fazer. E isso também é profecia. Ter olhos para ver a mão de Deus quando ele age. E boca para testemunhar antes que o povo esqueça. Miriam ensina que a profecia é também gratidão. É liderança das mulheres. É dança que proclama a vitória do Senhor.
É memória transformada em louvor, é história convertida em adoração. Miriam não apenas canta, ela interpreta espiritualmente o que acabou de acontecer. Ela oferece ao povo a chave da leitura sagrada do milagre. O que para os olhos comuns foi apenas passagem, para ela foi redenção. O que para muitos foi sobrevivência, para ela foi manifestação da glória divina. O profético, assim, não é só previsão, é discernimento do agir de Deus no instante em que ele visita o seu povo. Há uma majestade silenciosa nessa cena, o mar se fecha sobre os inimigos, a liberdade se abre diante dos libertos, e a voz feminina se ergue como trombeta de memória. O cântico de Miriam não é apenas expressão emocional, é liturgia da vitória. É a alma da nação aprendendo que o Senhor vence com glória, e que o povo que atravessa com ele jamais deve esquecer o som da salvação. Eu vos tirei da terra do Egito, e vos redimi da casa da servidão, e enviei adiante de vós Moisés, Arão e Miriam. Miqueias 6:4. Séculos depois, o profeta Miqueias confirmaria: Deus enviou os três. Não apenas Moisés, o libertador, não apenas Arão, o sacerdote, mas também Miriam, a profetisa, a que cantou e liderou. Ela não foi figura secundária. Foi instrumento escolhido por Deus para conduzir o povo à liberdade. E isso é glorioso, porque revela que a ação de Deus não se limita aos olhos humanos, nem aos esquemas humanos, nem aos modelos de reconhecimento humano. O Senhor chama quem quer, levanta quem quer, e conduz a história por meios que a soberba jamais conseguiria prever. Miriam, portanto, permanece como um selo da generosidade divina. Deus não apenas liberta, ele distribui dons, levanta vozes e faz da adoração um instrumento de memória histórica. Ela nos lembra que libertação sem louvor enfraquece a lembrança, mas libertação cantada se torna herança espiritual para as futuras gerações. Quando o profeta erra, o erro, a consequência e a graça que restaura, mas a Escritura, em sua verdade santa e plena, não esconde que Miriam era humana, não a apresenta como uma estátua de perfeição, mas como uma mulher chamada, ungida, e ainda assim em caminho, em formação, em aprendizado diante de Deus. No caminho pelo deserto, junto com Arão, ela questionou a liderança de Moisés e murmurou contra ele, dizendo: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Naquele momento, algo se desviou no coração da profetisa. O dom que recebera não foi motivo de humildade, mas de comparação. A graça que lhe foi dada gerou, não reverência, mas competência. O chamado que a elevou aos olhos de todo o povo fez, por um instante, esquecer que Deus distribui os dons como quer, a cada um segundo a sua vontade, e não segundo a nossa inveja. Ela esqueceu que o chamado de Deus não é motivo de comparação, mas de humildade. Esqueceu que a graça que chama também é a graça que sustenta. Esqueceu que o dom não foi dado para alimentar competição, mas para produzir serviço, temor e reverência. E a consequência veio, rápida, clara e solene. Deus não ignorou, não passou por cima, não disse, não faz mal. Ele respondeu com firmeza e com peso, porque a liderança profética carrega diante de Deus uma responsabilidade santa. Chamou os três à tenda, desceu em coluna de nuvem, chamou-os para perto, e declarou com toda a clareza: ouvindo, ouvi as minhas palavras. Se houver entre vós profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em visão, e falarei com ele em sonho. Não é assim o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. E ele contempla a semelhança do Senhor. Por quê, pois, não tivestes medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E naquele instante, a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Essa é a consequência. Não foi um castigo cruel, mas uma lição necessária, gravada na carne e na memória de todo o povo. O dom sem humildade se apodrece. A unção sem reverência se corrompe. A comparação entre os escolhidos de Deus traz mancha e afastamento. A lepra não veio para destruir, mas para corrigir. Veio para mostrar que ninguém, por mais usado que seja por Deus, está acima da ordem que ele estabeleceu. Veio para ensinar que ninguém pode se sentir igual àquele a quem Deus escolheu para falar face a face. Veio para lembrar que a voz que louva também deve ser a voz que se submete. O povo viu, Arão viu, Moisés viu, e Miriam, manchada, separada, afastada do acampamento, experimentou o peso da disciplina de Deus. Não foi rejeição, foi correção. Foi a mão do pai que ama demais para deixar o filho caminhar no orgulho. Mas aqui brilha ainda mais a verdade sobre Deus e sobre os que ele chama. A disciplina não é o fim. A graça é maior que o erro. Quando Moisés, sem hesitar, clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que a cures, o Senhor ouviu. Não a rejeitou para sempre, não apagou seu nome, não destruiu sua história. Disciplinou, corrigiu, e depois de 7 dias fora do acampamento, tempo de isolamento, de reflexão, de humilhação e de volta ao coração de Deus, ela foi restaurada e reintegrada ao povo. Isso nos mostra algo profundo e consolador. O profeta não é perfeito. É chamado, corrigido e ainda assim sustentado pela graça de Deus. Miriam errou, mas Deus não apagou sua história. Deixou a correção, mas também deixou a cura.
porque o chamado de Deus não se anula por uma queda. A mão que disciplina é a mesma que restaura. A voz que confronta é a mesma que preserva. O Deus que corrige é o Deus que continua escrevendo a história com misericórdia. E há uma sabedoria silenciosa nesse episódio que devemos guardar no coração. O dom sem humildade pode ferir. A graça sem reverência pode ser esquecida. A unção sem temor pode se tornar comparação. Miriam nos recorda que até os mais usados por Deus precisam permanecer submissos ao Deus que os usa. Porque a grandeza espiritual nunca deve produzir vaidade, mas temor. Nunca deve produzir competição, mas serviço. Nunca deve produzir competição, mas serviço. Fechamento. A profetisa que ensinou o povo a cantar e a humilhar-se. Ser profetisa, como Miriam nos mostra em toda a sua caminhada, nas suas vitórias e na sua queda, é também isto. É ser vigilante desde a infância, cuidando daquilo que Deus está para fazer. É reconhecer a mão de Deus no presente e dar voz à gratidão de todo um povo. É liderar com cântico e tamborim, mostrando que a adoração também é profecia. É ser escolhida por Deus e reconhecida por Ele, mesmo sendo mulher, num tempo em que poucos recebiam tal honra. É aprender que o dom não exime da queda, e que até os ungidos de Deus podem tropeçar no orgulho e na comparação. É aprender que a correção de Deus vem para restaurar, não para destruir, e que a humildade abre caminho para o retorno. É fazer parte da comitiva divina da libertação, enviada pelo Senhor, para guiar o povo rumo à terra prometida. Miriam não foi profetisa apenas porque previu algo. Foi profetisa porque Deus assim a chamou, porque reconheceu a obra de Deus e porque deu voz à gratidão de um povo inteiro. Ela nos lembra que a profecia não está apenas em dizer o que virá, está em ver o que Deus faz e cantar antes que o povo esqueça. Está em cuidar, vigiar, liderar e, quando errar, saber ouvir a correção de Deus, aceitar a disciplina e voltar ao caminho com um coração mais humilde e mais verdadeiro. E assim, a primeira profetisa registrada de forma explícita pela Escritura nos deixa um legado que atravessa os séculos. A libertação de Deus merece ser cantada, mas também merece ser vivida com humildade. A voz que o louva é também uma voz profética, mas a voz que o louva deve ser a mesma que se curva diante da ordem que ele estabeleceu. Miriam permanece como um símbolo luminoso de uma fé que não se cala diante do livramento e também de uma graça que não se apaga diante do erro. Ela ensina que a memória do milagre deve ser preservada em cântico, que a presença de Deus deve ser celebrada com reverência, e que a queda de um servo de Deus é sempre uma oportunidade de volta à humildade e à dependência dele. Onde Deus passa, nasce um novo som. Onde a escravidão termina, a adoração começa. Onde o orgulho entra, a disciplina chega. Mas onde o coração se humilha, a graça restaura. A voz de Miriam ecoa como um convite permanente. Lembrar, cantar, testemunhar, reverenciar. E permanecer sempre humilde diante do Deus que escolhe, que unge, que disciplina e que restaura. Porque quando Deus salva, o silêncio não basta. A alma precisa responder. Mas também não basta cantar sem se curvar. Porque o verdadeiro profeta não só louva a Deus, ele também se submete a ele, em tudo.